No vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer essa gatinha toda em fio chenille. Essa gatinha, ela ficou com 30 centímetros, tá, gente? Da ponta da orelha ao pezinho dela, tá? Então, bora fazer essa gatinha? Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai fazer, então, a gatinha chenille, tá? E a gente vai começar com o fio chenille branco. A gente vai começar pela cabeça. Então, a gente vai fazer um anel mágico com 8 pontos baixos dentro dele. Eu terminei aqui meus 8 pontos baixos dentro do anel mágico. E na nossa segunda carreira, a gente vai fazer 8 aumentos. E no fim dessa carreira, a gente vai ficar com 16 pontos baixos. Terminei aqui os meus 16 pontos baixos. E agora, na nossa terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? E finalizaremos com 24 pontos baixos no final dessa terceira carreira. Finalizei aqui a minha terceira carreira. E na nossa quarta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 30 pontos baixos. Agora, na nossa quinta carreira, eu vou fazer junto com vocês, tá? A gente vai fazer o seguinte. Vamos começar com 2 pontos baixos. 1, 2. No nosso primeiro ponto, a gente coloca no nosso marcador. Aí, a gente vai fazer um aumento. No próximo ponto, a gente vai começar uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 e agora o nosso aumento. Vamos repetir isso por mais 4 vezes. Eu vou fazer aqui os meus 4 aumentos e meus 4 pontos baixos e um aumento por 4 vezes agora, e daqui a pouco eu volto com vocês. Chegando aqui na minha última sequência, já fizemos aqui então 2 pontos baixos, 3, 4 e o nosso último aumento. Finalizando então a sequência que a gente fez de 4 pontos baixos e um aumento. E sobrou aqui, então, 2 pontos de base, que nós vamos fazer 2 pontos baixos. Cada ponto baixo em cima do ponto de base. Terminamos, então, com 2 pontos baixos. Agora, na nossa sexta carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, a gente vai ter 42 pontos baixos. Finalizei aqui a minha sexta carreira com 5 pontos baixos e um aumento. Agora, da carreira 7 a 12, a gente vai fazer apenas carreiras retas com 42 pontos baixos. Serão 6 carreiras, tá? Com 42 pontos baixos, sem aumentar ou diminuir. Eu vou fazer aqui as minhas 6 carreiras e depois eu volto com vocês. Terminei aqui, pessoal, as minhas 6 carreiras, tá? De 42 pontos baixos. Olha só como é que tá ficando. Eu vou pôr agora os olhinhos, tá? Vou estar usando os olhos de número 15. Aqui estão eles, ó, tá? Eles têm essas travinhas. Na descrição do vídeo já tô deixando tudo certinho, os materiais que eu usei, tá bom? Então, pra gente colocar os olhinhos, é a mesma coisa que a gente fez, inclusive, com o nosso coelhinho chenille. Eu vou colocar os olhinhos entre as carreiras 10 e 11. Nós fizemos aqui as 6 carreiras, né? De 42 pontos baixos. Então, aqui onde tá o meu marcador, foi a minha primeira carreira, que era a carreira de número 7. Então, a gente vai contar, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que é a última carreira. Então, entre a carreira 10 e 11, seria, se aqui é o 12, aqui é o 11, aqui é o 10. Então, seria neste meinho aqui que a gente vai colocar o nosso olhinho. Vou colocar um olho aqui. Aqui, ó. Pegou certinho entre as carreiras 10 e 11. Vamos contar 6 pontos de espaço entre eles.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no próximo, colocamos, então, o nosso olhinho, ó. Vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo, com 6 pontos entre eles de separação. Vou colocar aqui a minha travinha. E assim ficou o nosso olhinho aqui já na cabecinha da nossa gatinha. E na carreira de número 13, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. E vamos, então, finalizar essa carreira com 36 pontos baixos, tá? A carreira 13 deu início, então, às nossas carreiras de diminuições. 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E terminaremos com 36 pontos baixos, tá? Terminei aqui a minha carreira de número 13, com 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 14. A carreira de número 14 eu vou fazer com vocês, tá bom? A gente vai começar com 2 pontos baixos. A gente já coloca o nosso marcador no primeiro ponto que nós fizemos. Então, temos aqui 1, 2 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma diminuição. Então, fiz aqui uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? É aquela sequência que a gente já trabalhou em aumentos, agora a gente vai trabalhar em diminuições. Então, serão 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes, tá? Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos e a nossa primeira diminuição. Aí, novamente, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e outra diminuição. Essa aqui, então, é a nossa segunda diminuição. Aí, agora, a gente vai fazer mais 4 pontos baixos, tá? E mais uma diminuição. Nossa terceira diminuição. Vamos fazer, então, a continuação de 4 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer agora por mais 2 vezes, porque já fizemos 3, tá? Eu vou fazer aqui meus 4 pontos baixos e uma diminuição por mais 2 vezes e daqui a pouco eu já volto com vocês. Fizemos aqui os nossos 4 pontos baixos e uma diminuição. E aqui ficou 2 pontos sobrando, né? Que então, em cada ponto de base, faremos um ponto baixo. Totalizando, então, mais 2 pontos baixos aqui, tá? Agora, a gente vai fazer a carreira de número 15. E a carreira de número 15 será de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Finalizaremos aqui essa carreira de número 15 com 24 pontos baixos, tá? No final dessa carreira, a gente vai ter 24 pontos baixos. Finalizei aqui, tá? Minha carreira de número 15, com 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai pôr o enchimento já, pessoal, aqui, porque senão vai acabar atrapalhando a gente na hora de fechar o nosso trabalho, tá? Coloca o enchimento de vocês, eu vou pôr o meu aqui, e aí daqui a pouco a gente volta, tá? Coloca bastante enchimento para a cabecinha ficar bem estruturada, tá bom? E na hora que vocês estiverem colocando, tenham cuidado de estar espalhando o enchimento para dar forma, tá? Para que ela fique bem bonitinha, bem redondinha, tá bom? Porque às vezes, dependendo do jeito que a gente coloca o enchimento, a cabeça fica meio que deformadinha. Então, tenha atenção nisso. Na hora que vocês estiverem colocando o enchimento, vocês prestem atenção em espalhar ele, tá? Acomodar o enchimento, para que ele fique bem bonitinho e estruturado, tá?
Coloquei já o enchimento na cabecinha e agora vamos continuar, tá? Agora a gente vai para a carreira de número 16. E na carreira de número 16, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E finalizaremos essa carreira com 18 pontos baixos no final. Então, finalizamos aqui a nossa cabecinha, tá? Aqui ficou com 18 pontos. A gente, então, vai fazer um ponto baixíssimo. Fizemos aqui, então, um ponto baixíssimo. E vamos deixar um fio longo para costura. Depois, a gente vai costurar essa cabecinha no corpinho que a gente vai fazer. Para começar o corpo, nós vamos começar com um fio chenille branco, tá? A gente vai começar com as perninhas. Então, para começar essas perninhas, para dar início, então, ao corpo, a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. E essa será a nossa primeira carreira, tá? Terminei aqui os meus 6 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 6 aumentos, tá? Que vai totalizar no final da carreira 12 pontos baixos. Essa será a nossa segunda carreira, com 6 aumentos. Finalizei aqui a minha segunda carreira com os 6 aumentos, tá? E finalizamos com 12 pontos baixos. Agora, da nossa terceira carreira à quinta carreira, faremos apenas 12 pontos baixos por toda a volta, tá? Serão 3 carreiras, tá? Sem aumentos ou sem diminuições, apenas 12 pontos baixos em carreiras retas. Eu finalizei aqui minhas carreiras, tá? Já fiz um ponto baixíssimo e arrematei o fio. Não deixei um fio longo, porque a gente vai fazer agora uma segunda perna da mesma forma que essa, pra gente depois estar unindo. Só que na segunda perna, a gente não vai, tá bom? Arrematar o fio, porque a gente vai dar continuidade juntando as duas pernas para continuar, então, o corpinho. Então, faça uma outra perninha exatamente igual essa, porém, essa segunda vocês não arrematam. Agora, a gente vai fazer 2 correntes, 1, 2, e a gente vai pegar a primeira perninha e vamos fazer o primeiro ponto aqui, ó, um ponto baixo na segunda perna, que já vai contar como o primeiro ponto da nossa sexta carreira. Então, agora que a gente já fez, então, as 2 correntes e na segunda perna, a gente já colocou aqui o nosso primeiro ponto de base, unindo, então, as perninhas. A gente vai fazer agora mais 11 pontos baixos por toda essa perninha. Então, aqui já temos 1, aí a gente vai fazer mais 11, tá? Finalizando, então, aqui os 11 pontos baixos que a gente fez. Só que no total, contando com o primeiro ponto que a gente fez para unir as perninhas, tem 12 pontos baixos, tá? Então, agora a gente vai fazer 2 pontos baixos em cima dessas 2 correntinhas que a gente fez para unir as perninhas. Então, vamos fazer aqui os 2 pontos baixos em cima das 2 correntinhas. Então, tá aqui o meu primeiro ponto e aqui o meu segundo ponto baixo. E vamos seguir agora na segunda perninha, fazendo, então, mais 12 pontos baixos, até chegar aqui no último pontinho, para depois a gente tá dando continuidade. E vamos fazer novamente 2 pontos baixos em cima dessas 2 correntinhas que a gente fez aqui também, tá? A gente vai fazer do outro lado agora. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo e o meu segundo ponto baixo, finalizando, então, essa nossa sexta carreira. Agora, na sétima carreira, a gente vai fazer uma outra sequência, tá? A gente vai já tirar aqui o nosso marcador. Vamos fazer aqui, então, nessa sétima carreira, 3 pontos baixos. Primeiro ponto, já tá aqui. Coloco o meu marcador
no meu primeiro ponto de base. É bom sempre pôr pra gente não tá perdendo, tá? Aqui, então, está o meu primeiro ponto baixo. Vamos fazer, então, mais 2. 2 e 3. 1, 2, 3. 3 pontos baixos, tá? E um aumento. Agora, vamos fazer aqui um aumento, tá? E vamos fazer agora a sequência de 6 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E sobraram aqui 3 pontos, desculpa, de base. Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, se aqui sobrou 3, vamos fazer 3 pontos baixos. Então, é 1, 2 e 3 pontos baixos, tá? E essa carreira aqui ficou com 32 pontos baixos por toda a volta que ficou. Agora, da nossa oitava carreira, a carreira de número 13, a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto. Serão 6 voltas de 32 pontos baixos, tá? Da carreira 8 à carreira 13. 32 pontos baixos, sem aumento ou sem diminuições. Eu vou fazer aqui, então, minhas 6 voltas, tá? De 32 pontos baixos, e daqui a pouco eu volto com vocês. Terminei aqui as minhas 6 carreiras, tá? As 6 carreiras que nós fizemos de 32 pontos baixos. E agora, na carreira de número 14, a gente vai fazer 14 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? E nessa carreira aqui, a gente vai ficar com 30 pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira de número 14. E na nossa carreira de número 15, a gente só vai fazer 30 pontos baixos por toda a volta, tá? Então, faça aí essa carreira sem aumentos ou sem diminuição de 30 pontos baixos por toda a volta. Essa será a nossa carreira que eu falei de número 15. Terminei aqui a minha carreira de número 15. Agora, na minha carreira de número 16, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? E nessa carreira, a gente vai terminar com 24 pontos baixos. Terminei aqui a carreira de número 16. Agora, nessa carreira, gente, a gente vai dar uma parada antes de fazer a carreira de número 17, que será a nossa última carreira. A gente vai fazer agora o seguinte, vamos colocar, então, o nosso enchimento já aqui, tá? Porque senão vai fechar mais ainda e vai ser difícil, agora, tá? Na carreira de número 17, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Da mesma forma que ficou a última carreira do nossa cabecinha. Finalizei aqui, então, a última carreira do nosso corpinho. E agora a gente vai arrematar. E a gente vai fazer, então, um ponto baixíssimo. E arrematar, então, o fio. Não precisa deixar um fio longo, porque na cabeça a gente já deixou. E como a gente vai costurar a cabecinha e tá da mesma cor aqui, então não precisa, tá? Eu vou começar pelos braços. Então, os braços também será no fio chenille branco. Então, a gente vai fazer um anel mágico com 6 pontos baixos dentro dele. Finalizei aqui a minha primeira carreira e na minha segunda carreira a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando no final com 8 pontos baixos. Finalizei aqui então a minha segunda carreira com 8 pontos baixos. Agora, da minha carreira de número 3 à carreira número 7, faremos 8 pontos baixos, sem aumentos ou sem diminuições. Serão apenas 5 carreiras retas com 8 pontos baixos. Finalizei aqui, então, o meu primeiro braço, tá? E aí, a gente vai fazer um ponto baixíssimo e deixar um fio longo para costura. Então, vocês puxam para dar arremate. Não esqueça de encher também, tá, gente? O bracinho. Vocês vão fazer um outro braço igualzinho a esse que a gente acabou de fazer.
tá bom? Aí a gente já vai ter terminado a parte do bracinho da nossa gatinha. Finalizado aqui, então, meus 2 bracinhos, a gente agora vai, que nem eu falei, encher eles com nossa fibra e deixamos, então, os fiozinhos longos para tá fazendo a costura depois no corpinho. Agora, a gente vai fazer, então, as nossas orelhinhas da nossa gatinha. E para fazer a orelha, a gente vai fazer também com chenille branco, tá? Então, a gente vai começar a fazer o seguinte. No anel mágico, a gente vai colocar 4 pontos baixos. Essa será, então, a nossa primeira carreira. Na nossa segunda carreira, a gente vai fazer 4 aumentos, finalizando, então, com 8 pontos baixos, tá? Essa será a nossa segunda carreira. 4 aumentos e essa carreira terá 8 pontos baixos no final dela. Aqui, então, a minha segunda carreira. E na minha terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, finalizando essa carreira, então, com 12 pontos baixos. Finalizei aqui a minha terceira carreira. E na minha quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, finalizando essa carreira com 16 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira de número 4. Agora, na minha carreira de número 5, nós vamos fazer 16 pontos baixos apenas, sem aumentar ou sem diminuir, uma única carreira com 16 pontos baixos. Finalizei aqui, então, a minha carreira de número 5, tá? O que a gente vai fazer agora é arrematar o fio, fechando aqui, então, com um ponto baixíssimo, tá? Deixando um fio longo para a costura. E vocês vão fazer outra orelhinha exatamente igual a essa. Porém, vocês não vão colocar enchimento, tá? Porque a gente vai dobrar ela ao meio assim, ó. Ela vai ficar assim. E vamos costurar essa orelhinha aqui, ó, de gatinho. Entendeu? Na cabecinha da bonequinha que a gente tá fazendo, que é a gatinha. Ó, ela fica com uma carinha de gatinho mesmo. Para fazer o bordado do narizinho da nossa gatinha, a gente vai estar usando, então, um pedaço de fio, ó, chenille. Na verdade, vocês podem estar usando um fio que vocês preferirem. A diferença é que se vocês usarem um fio mais fininho, vocês vão ter que fazer várias voltas para estar dando, então, o tamanho exato do nariz da gatinha, tá? Eu tô usando aqui já o fio chenille, porque ele já é grossinho, ó. Então, vocês vão estar usando um pedaço de fio chenille amarelo. Eu usei também um pedaço de fio chenille rosa. E um pedacinho de fio amigurumi, tá? Ó, do amigurumi tradicional. Eu tô usando o preto. Esse aqui é pra fazer, então, os risquinhos, que são os bigodinhos da nossa gatinha, tá? Esse sim precisa ser um pouco mais fino, tá bom? Eu vou começar a bordar, então, o nariz. Já peguei aqui a minha agulha de tapeceiro, coloquei o meu fio amarelo, tá? E eu vou começar, então, a bordar. Eu vou centralizar aqui o nariz entre, deixa eu ver aqui, essa aqui era a carreira de número 10, essa era a carreira de número 11, onde a gente colocou os nossos olhinhos. Eu vou colocar bem aqui, ó, entre a carreira 11 e 12, ó. Essa aqui é onde tá pegando o olhinho certinho, que era a carreira de número 11. Essa era a carreira de número 12. Eu vou estar bordando nesse meio, entre essas duas carreiras, tá? Introduzir aqui meu fio. Introduzir bem aqui. E sair aqui, ó. Deixando um fio pra costura, tá? E vou entrar aqui, ó. Saindo novamente no mesmo lugar onde a gente entrou com o fio. Vou puxar aqui, ó. Aqui já ficou, né, ó. Vou fazer mais uma vez.
Deixa eu ver. Sempre dá uma puxadinha, ó, pra ele adaptar bem ao rostinho, pra não ficar aquela coisa muito grosseira, tá, gente? Agora eu vou cortar o nosso fio, ó. Fazer um nozinho, façam 2, tá? Eu gosto de fazer sempre 2, pra não soltar. Corto o excesso de fio. E escondo esse outro fio lá pra dentro, ó, do trabalho. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no narizinho. Prontinho. Aqui tá já a parte do nariz que a gente acabou de bordar, tá? Agora, pra bordar a bochecha, a gente vai estar introduzindo aqui a agulha, ó. 1, 2, 3. No terceiro ponto aqui, ó, bem nessa parte aqui, contamos, ó, 1, 2, 3, bem aqui a gente coloca o nosso fio. E saímos aqui, quase pertinho do olho, que na verdade ele tá, ó, mas não muito. Ó, a gente puxa o fio, tá? Deixando sempre um fio para arremate. E introduzo a nossa agulha novamente aonde a gente entrou. E saímos no outro ponto onde a gente saiu também, ó. Ó. Aí. Agora, nós vamos colocar mais uma vez aqui, onde a gente entrou, ó, a primeira vez, e vamos sair onde a gente saiu a primeira vez novamente, tá? Pronto, ó. Aqui está. E aqui já tá, então, a nossa bochechinha, entenderam? Vamos sair com o fio, ó, bem onde a gente entrou lá, ó. Pra gente tá fazendo, então, o arremate. Aí, a bochechinha. Vamos fazer, então, o arremate. E fazer 2 nozinhos, pra não tá soltando. E esconder novamente esses sobrinhas, esses fiozinhos lá pra dentro do trabalho que a gente fez, ó. Tá? Ficando assim, então, essa primeira bochechinha. A gente vai fazer essa bochechinha exatamente igualzinho deste lado aqui, tá? Aí, daqui a pouco já vai estar pronta, então, a parte da bochechinha. Aí, vamos, então, pros bigodinhos da nossa gatinha. Terminamos aqui, então, ó, a bochechinha da nossa gatinha. Agora, a gente vai fazer o bigodinho. Pra fazer o bigodinho, a gente vai precisar, que nem eu falei, do fio preto, tá? Eu tô usando aqui o fio amigurumi tradicional. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, colocar bem aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou introduzir o fio bem aqui, ó. Duas carreiras acima dos olhos, ó. Aqui tá o olhinho, ó. 1, 2. Então, a gente vai andar um pouquinho pra cá. E nas 2 carreiras acima dos olhos. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Introduzir, ó. Vou sair aqui. Entenderam? Ó. Esse vai ser aqui o nosso primeiro bigodinho. Deixando sempre um fio pra costura. Vou tá medindo. É sempre bom tá medindo, tá, gente? Ó. Não vai chegar a encostar na bochechinha, mas quase, ó. Você sempre tá medindo pra ver se tá chegando quase perto, ó. Esse aqui é o meu primeiro bigodinho. Antes de chegar aqui na bochecha, a gente vai colocar, na verdade, neste ponto aqui acima. Ou nesse. Vai da sua medição, ó. Vou colocar nesse aqui.
E vou tá saindo já aqui, ó. Ó, esse aqui então foi meu primeiro bigodinho, ó. O segundo já tá certinho aqui, ó, retinho. Ele vai tá dando de encontro com a bochecha, ó. Fiozinho que a gente saiu, a gente vai tá colocando aqui, ó. Bem aqui. E saindo, ó. E saindo aqui embaixo, ó. Ó. Entenderam? E o nosso terceiro bigodinho. Nosso terceiro bigodinho, que saímos aqui embaixo. A gente vai puxar, tá fazendo a medição pra ver se tá ficando certo. Ele não pode encostar na bochecha, mas quase, ó. É isso mesmo. Então, eu vou tô introduzindo meu fio aqui. E saindo aqui no primeiro ponto que a gente entrou, pra tá dando início ao bordado, ó. Aí. Aqui ficou, então, o bigodinho, ó. Ó. A bochechinha e os bigodinhos da nossa gatinha, entenderam? Vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, gente, eu já fiz o bordado aqui do bigodinho da nossa gatinha, ó, dos dois lados. Agora, a gente vai tá fazendo, então, as costuras, tá? Eu vou tá fazendo a costura das orelhinhas e também do resto do corpinho, que é o corpinho e o bracinho da nossa gatinha. As orelhinhas só se atentam a não encher, tá? E colocar ele mais ou menos centralizando aqui assim, ó, no meio da nossa cabecinha da nossa gatinha. Não coloque ele muito pra baixo, tá? Coloque ele mais em cima, assim, ó. Entenderam? Coloque ele mais pra cima, pra parecer mesmo uma gatinha, tá? Aí, vocês vão costurar, passando o fio pra um lado e pro outro, pegando também a cabecinha. Não encham as orelhinhas, tá? E os bracinhos também, quando vocês costurarem o corpinho, vocês podem encher o bracinho, tá? O bracinho vocês enchem e coloquem eles praticamente colando no pescoço, tá? Não muito aqui assim, coloque ele mais pra baixo, tá? Vocês vão pôr a cabecinha e coloquem eles um pouquinho mais pra baixo, pra ele ficar com os bracinhos mais assim, tá bom? Eu vou estar fazendo aqui, então, o meu e daqui a pouco eu já volto com vocês. Ficou assim, então, a costura do corpinho da nossa gatinha, ó. Os bracinhos, a perninha, o pescocinho, ó, tá? E as orelhinhas, estão vendo? Agora, a gente vai reservar esse corpinho e a gente vai começar a fazer, então, a parte da roupinha e o chapeuzinho da nossa gatinha. Para fazer o macacão e o chapeuzinho da nossa gatinha, a gente vai estar usando o fio chenille rosa, tá? Eu vou estar deixando todos os materiais aqui na descrição do vídeo também, tá bom, gente? Assim como a receita também para vocês estarem baixando, tá? Então, para começar o macacão, a gente vai fazer 16 correntes, tá? Fizemos aqui as 16 correntes. Aí, a gente vai unir aqui com um ponto baixo, ó, o círculo certinho, ó. Cuidado para não ficar torto, ó. A gente vai pegar, ó, vamos colocar bem aqui, nessa primeira correntinha que a gente fez. E vamos fazer aqui, então, um ponto baixo. Vou colocar aqui, então, meu marcador nesse primeiro ponto. E vou fazer mais 15 pontos baixos por toda a volta. Cheguei aqui ao final da minha carreira, ó, finalizando com um ponto baixo, ó. Então, ficamos ao todo com 16 pontos baixos.
Agora, da nossa terceira à quinta carreira, a gente só vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, 15 pontos baixos, tá? Sem aumentar e sem diminuir, apenas fazendo 15 pontos baixos. A gente vai fazer da carreira 3 à carreira 5, tá? Chegamos aqui ao final da nossa quinta carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Arrematar esse fio e faremos uma outra perninha exatamente igual essa aqui, tá? Essa aqui, na verdade, vai ser uma das perninhas do macacãozinho da nossa gatinha. Então, a gente vai fazer mais uma igualzinha a essa, só que não vamos arrematar a segunda, tá? Então, eu vou fazer a minha segunda aqui e daqui a pouco eu vou voltar com vocês pra tá dando continuidade. Finalizei aqui a minha segunda perna. E para unir as duas perninhas, a gente vai fazer um ponto baixo unindo as duas pernas, ó. Pegando aqui na laçadinha, fizemos então um ponto baixo. E esse aqui, então, é o primeiro ponto da sexta carreira, tá? Então, a gente pode até tirar o marcador daqui e colocar já aqui. É o primeiro ponto da nossa sexta carreira. E vamos fazer por toda essa nossa carreira, pegando essa primeira perna, pegando a segunda perna e finalizando aqui, sem aumentar ou sem diminuir, 32 pontos baixos, tá bom? Fazendo por toda a volta, ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentar ou sem diminuir. Finalizei aqui meus 32 pontos baixos, vou tirar aqui no meu marcador. E na sétima carreira, a gente vai fazer novamente 32 pontos baixos por toda a volta, tá? Sem aumentar ou sem diminuir, apenas fazendo os 32 pontos baixos, ó. Finalizei aqui a minha sétima carreira. E na minha oitava carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, tá? E vai sobrar aqui 2 pontos baixos que nós faremos 2 pontos baixos em cima deles. Eu vou fazer com vocês aqui, tá? Fazer 5 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, tá bom? Então, vamos fazer essa sequência primeiro. Já coloco o meu marcador. 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos, agora um aumento. Então, essa foi a nossa primeira sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Agora, vamos para a nossa segunda sequência. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos e agora o nosso segundo aumento. Finalizei aqui a minha última sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Sobrar aqui, estão vendo, ó, 2 pontos baixos, 2 pontos de base. Então, em cada ponto de base, vamos fazer um ponto baixo, ficando então com 2 pontos baixos, aí certinho. E nessa carreira, ficamos então com 37 pontos baixos. Agora, da carreira de número 9 à carreira de número 13, serão 4 voltas, faremos 37 pontos baixos, sem aumento ou sem diminuições, apenas carreiras retas de 37 pontos baixos, tá? Finalizei aqui minhas 4 carreiras, agora eu vou fazer o quê? Eu vou arrematar esse fio, tá? Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, cortar o fio, tá? E esconder ele, tá? Pra depois a gente tá arrematando certinho. Ó, depois vocês passam esse fio entre esses pontinhos aqui com a agulha de tapeceiro, tá? Pra tá dando um acabamento melhorzinho. O que a gente vai fazer agora aqui? Essa aqui é a parte de trás do nosso macacãozinho. Essa, então, seria da frente. A gente vai separar 7 pontos baixos na frente aqui, centralizando o meinho do nosso macacão. Então, você vai colocar o fio, prender o fio aqui, entre uma desses pontos, fazer, então, 7 pontos baixos, tá? Vou prender o meu fio bem aqui, ó.
Eu centralizei aqui, onde eu quero o meio, que a gente agora vai fazer a partinha do babador do nosso macacão, ó. Vou prender o fiozinho aqui e fazer já um ponto baixo, ó, entendeu? Aí, eu vou fazer mais 6 pontos baixos nas próximas carreirinhas, nos próximos pontos, perdão, ó. 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Mais um, 7. 7 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, é isso mesmo, 7. E aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho, ó. E vamos trabalhar mais 3 carreiras igualzinha a essa aqui. Sempre no final, a gente vai fazer uma correntinha e virar o trabalho. A gente vai trabalhar com carreiras de vai e vem. Essa aqui, então, foi a nossa primeira carreira. A gente vai trabalhar mais 2 carreiras assim, tá? Aí, daqui a pouco, a gente já volta. Finalizando aqui as minhas carreirinhas, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó, fazemos um ponto baixíssimo. Deixamos um fiozinho pra gente tá fazendo a alcinha, tá? Não precisa deixar muito longo, não, tá? Só desse lado, depois a gente prende o outro aqui do outro lado, ó. Puxamos o fio, como eu disse, esse fiozinho aqui, ele fica pra fazer a alcinha desse lado, ó. Porque agora a gente vai fazer, novamente, trabalhar na parte de trás, ó. A gente vai trabalhar aqui na parte de trás, no bumbumzinho, ó, nessa partinha aqui. A gente também vai fazer um babadozinho exatamente igual a esse que a gente fez na frente, só que a gente vai fazer aqui na parte de trás. Porém, a gente não vai pegar apenas 7 pontos baixos aqui. Nós vamos pegar 8 pontos baixos. Vai ser um babadozinho maior, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu peguei aqui, ó. 1. Entenderam, ó? Um pouquinho pra fora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam? Então, a gente vai pegar bem aqui. Vou prender o meu fio ali. E vou trabalhar exatamente como nós trabalhamos na parte da frente. Prendo o fio, faço um ponto baixo e continuo fazendo aqui até completar 8 pontos baixos. Então, a gente vai trabalhar agora aqui, tá? Fazendo os 8 pontos baixos. Temos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Chegamos no final da carreira, fazemos uma corrente e viramos. E vamos então trabalhar aqui carreirinhas de vai e vem, igual a gente trabalhou na parte da frente. Prontinho, eu finalizei aqui então as minhas carreirinhas. Eu vou fazer exatamente igual eu fiz na parte da frente. Eu finalizei com ponto baixíssimo e vou deixar um fiozinho também, que será a alcinha. Um fiozinho longo, ó. Pronto. Puxamos aqui para prender bem, tiramos aqui o nosso marcador. Se quiser deixar o marcador aqui na frente, pra gente identificar que essa é a parte das costas, melhor ainda, tá? Aí, a gente vai, então, tirar essas sobras de linha, ó. Aqui e aqui embaixo. Prontinho. Tá vendo, ó? Deixamos uma alcinha, que é aqui da parte de trás, ó. Deixamos essa alcinha e essa alcinha aqui da parte da frente. Pra depois, quando a gente colocar no corpinho da nossa gatinha, a gente então unir, ó. Entenderam, ó? Só quando a gente colocar no corpinho da gatinha, tá? Pra gente ver quanto de linha que vai sobrar. E tá pronto aqui, então, o nosso macacãozinho, tá? O que a gente pode estar fazendo, e vocês podem estar fazendo, é fazendo alguns detalhes com algumas linhas de outras cores. Vocês podem estar colando
algum tipo de strass, tá? Então, uma etiquetinha, então, o que vocês preferirem, tá? Esse aqui é bem básico para vocês depois estarem trabalhando. Podem também fazer o bolsinho na parte de trás. Eu deixei bem cru, bem padrão aqui esse macacão, para vocês estarem depois usando a criatividade de vocês para estarem fazendo algum detalhe, algum bordado que vocês queiram, tá? Para fazer o chapéu, a gente vai fazer 7 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Agora, na nossa segunda carreira, a gente vai fazer 7 aumentos, totalizando então 14 pontos baixos. Agora, na nossa terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, finalizando então com 21 pontos baixos. Na nossa quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, finalizando então com 28 pontos baixos. Agora, na nossa quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? E nessa carreira, nós vamos finalizar com 35 pontos baixos, tá bom? Agora, na carreira de número 6, a gente vai fazer junto. Nós vamos fazer 5 pontos baixos, já fiz aqui no meu primeiro ponto. Vou colocar já o marcador. Então, a gente vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, né? Agora, nós vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vamos pular 5 pontos de base, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo, fazemos então o nosso primeiro ponto aqui baixo. Fizemos então o nosso ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 14 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4 e 14 pontos. Novamente, fazemos 5 correntes. 5 correntes. Pulamos novamente 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. E faremos os nossos últimos 5 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizamos aqui, então, essa nossa carreira de 35 pontos baixos. E da carreira número 7 à carreira número 9, faremos 35 pontos baixos, sem aumentar ou sem diminuir. Serão 3 carreiras, tá? De 35 pontos baixos. Finalizamos aqui as nossas carreiras. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 10. E na carreira de número 10, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Agora, nós vamos fazer 42 pontos baixos, tá? Só que pegando a partinha da laçada da frente, ó. A gente vai trabalhar nas alcinhas da frente. Aqui tem a alcinha, ó. Vou tirar o marcador aqui para vocês estarem vendo. Aqui tem 2 alcinhas, né? Essa aqui é a alcinha de trás. Nós vamos trabalhar na alcinha da frente, tá? Fazer 42 pontos baixos, pegando essas alcinhas da frente aqui. A gente vai trabalhar por toda a volta assim. Façam a de vocês e daqui a pouco a gente já volta. Terminei aqui a minha carreira trabalhando nas alcinhas da frente. Agora, a gente vai fazer 42 pontos baixos novamente, pegando essas alcinhas normalmente, tá? Vamos fazer 42 pontos baixos por toda a volta, pegando normalmente as 2 laçadinhas aqui, tá? Finalizei aqui a minha carreira e essa foi a nossa última carreira, tá? Do nosso chapéuzinho. Então, vou fazer aqui o arremate, fechando com um ponto baixíssimo, ó. E fazendo, então, o arremate desses fios aqui, ó. Você vai esconder os fiozinhos tudinho
para deixar um acabamento bem bonitinho, tá bom? Aqui está o nosso chapéuzinho que a gente vai pôr na nossa gatinha. Esses vãozinhos que a gente deixou, esses buraquinhos, é para pôr a orelhinha. E aquela parte que a gente trabalhou nas partes da frente, nas alcinhas da frente, é pra gente tá dobrando, ó. Quando a gente tiver na cabecinha da nossa gatinha, a gente dobra o chapéuzinho, entendeu? Que aí fica um acabamentinho aqui, com um designzinho bem bonito. Então, agora eu vou estar colocando o chapéuzinho e o nosso macacãozinho na gatinha e daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou, tá? Então, finalizei aqui, gente, a gatinha, tá? Ela já tá toda prontinha, coloquei o macacãozinho nela, já coloquei os botãozinhos também, porque eu achei que ia ficar bonitinho, mas vocês podem estar colocando o que vocês quiserem, tá bordando de forma diferente a roupinha, tá? E assim ficou a nossa gatinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, porque depois eu vou pôr mais vídeos aqui como esses, tá? Na descrição do vídeo tá o link da receita gratuitamente, assim como também todos os materiais que eu utilizei para fazer ela, tá? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.